Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da primeira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículos de 9 até o 20, que nos diz assim: Naqueles dias Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas. E fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, ele observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava, os seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Eli julgou que ela estivesse embriagada, por isso lhe disse: Até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar. Mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Ele então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: Que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo, e depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Eucana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu, e no devido tempo deu à luz um filho, e chamou Samuel, porque disse ela: Eu o pedi ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer uma análise rápida é você perceber que no versículo 9, o sacerdote Eli, ele estava sentado à porta do templo do Senhor. E quem chegou a entrar, então, é Ana e não o sacerdote. Aqui já tem esse pequeno elemento que mostra que, no final das contas, nós temos aí os sacerdotes corrompidos. Os sacerdotes que, no final das contas, estavam mais preocupados, em seguir outras coisas do que seguir a vontade de Deus. Então é importante que a gente coloque já isso na nossa cabeça. Nós temos um público que, infelizmente, o sacerdócio não está dando certo. A mesma coisa valeria a pena para as lideranças políticas que estavam também corrompidas. Mas Ana não. Ana, uma mulher que, como eu falei para vocês na segunda-feira, era uma mulher que as pessoas diziam que era amaldiçoada porque ela era estéril, que não podia gerar vida. Então, aquela que o povo dizia que estava abandonada pelo Senhor mostra muito mais fé do que um sacerdote. Está vendo o contraponto que a própria palavra acaba nos colocando? E aí Ana chega naquele momento, diz o texto, fazendo agora uma oração diante do Senhor. Eu quero chamar a atenção para vocês para saberem que naquele tempo não era comum nós termos orações silenciosas individuais. O que era valorizado e o que era comum naquele tempo era uma oração vocalizada e ritualizada, ou seja, orações fixas, memorizadas, como os salmos, por exemplo. Não era comum alguém sozinho buscar rezar com suas próprias palavras. E é isso que Ana faz. Então Ana já começa automaticamente saindo daquilo que é comum naquele povo. Ela já mostra uma fé diferente das demais pessoas. E aí, nesse momento, ela faz uma oração que talvez para a gente hoje seja um pouco estranha. Que a oração de Ana é de que não vai permitir passar a navalha sobre a sua cabeça. Nós estamos aqui diante de um chamado do voto do Nazireu, que inclusive a gente vê a ideia de Sansão também, que não podia cortar o cabelo. Seria uma espécie de um sinal público de consagração a Deus. As pessoas poderiam ver de longe: essa pessoa aqui, ela é consagrada ao Senhor, exteriormente. Mas o que acontece? O sacerdote, que deveria ser alguém sensível à dor do povo, que eu já mostrei para vocês que ele não entra no templo, ele estava somente ali parado na porta, ele não entra, ele não adentra. Esse sacerdote não é sensível à dor de Ana.
Como é que nós percebemos isso? Porque a Ana está rezando, chorando diante do Senhor, e ao invés de perguntar o que está acontecendo, ao invés de chegar lá e dizer, minha filha, o que está havendo com você? Ele já começa a julgar ela e dizer, você está bêbada. Você, na verdade, né, está embriagada. Ele não adentra na realidade dela, ele não sente a dor que ela está sentindo. Quantas e quantas vezes nós também, quando vemos alguém diante de um sofrimento, ao invés de nós podermos ali ter empatia, começamos a julgar. Já começa a colocar isso diante de você. Será que você, por acaso, tem julgado as pessoas ou tido empatia com elas? Quantas Anas nós encontramos que estão aí também chorando, sofrendo, colocando suas mazelas diante do Senhor? E a gente às vezes julga, aponta o dedo, ao invés de chegar para poder ajudar. Ou talvez nós sejamos como Ana, que estamos agora também chorando com alguma dor que nós estamos vivendo. Eu já começo a te perguntar, se você está passando por alguma dor, você tem buscado derramar aonde a sua alma? É desabafando com as pessoas, derramando com as pessoas, até gente que nem deveria estar escutando seus problemas? Ou você busca derramar toda a sua alma, toda a sua história diante do Senhor? Será que você busca aquele que pode então resolver a tua vida? Ou será que a gente não faz isso? E aí procuramos todos os outros meios possíveis e imagináveis, mas deixamos Deus como uma opção. Só quando realmente eu vejo que não tem mais o que fazer. E é interessante perceber que depois de tudo aquilo que ela viveu, diz no versículo 18, que ela foi embora, comeu e o seu semblante não foi mais o mesmo. Sabe por quê? Porque Ana fez uma entrega total ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa dor a Deus, a dor não tem mais poder sobre nós. Quando é uma entrega verdadeira. Eu começo a te perguntar também, será que a tua entrega ao Senhor é uma entrega sincera? Ou é uma entrega pela metade? Ou é uma entrega meia boca, como a gente costuma dizer? É preciso entregar ao Senhor todas as nossas mazelas. Por isso que hoje, a partir dessa leitura, eu quero te convidar a pensar. Que dores você tem que entregar ao Senhor hoje? Que sentimentos de sofrimento tem que entregar ao Senhor hoje? Entrega a tua história a Cristo. Entrega a Ele os seus problemas. E ao fazer essa entrega, compreenda, Ele está cuidando de ti. Ele não é indiferente à tua dor. Ele entende o que você passa. Ele não é como Eli, que vai julgar você. Pelo contrário, Ele quer te observar, te ajudar, te curar e cuidar de ti. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.